Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do curso História do Brasil para Pais e Filhos. Eu estou aqui também com os meus filhos. Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, as grandes navegações portuguesas. E para nós refletirmos esse tema, nós temos que pensar, mas foi apenas Portugal que empreendeu nas grandes navegações? É claro que não. Nós tivemos Inglaterra, nós tivemos a França, a Holanda, a Espanha, mas Portugal, ele teve o pioneirismo, ou seja, Portugal foi o primeiro país do mundo a empreender nas grandes navegações. E foi a maior revolução, inovação tecnológica que o mundo já viu. Hoje nós podemos até comparar, alguns autores fazem a comparação, tamanha importância das grandes navegações que se comparam até mesmo das viagens do homem para o espaço. É ou não é, pessoal? Sim, porque comparando as condições das viagens nos navios, pensando, os portugueses, eles não tinham comida, era comida fracionada para cada dia. Eles não tinham água, eram 250 ml por dia de água. E além disso, as condições higiênicas eram péssimas. Isso mesmo. Olha só, e outro ponto também de curiosidade. Os marinheiros, eles recebiam antes da viagem. Por quê? Muitos daqueles que empreendiam nessas jornadas não voltavam para casa. Então eles recebiam antes para poder deixar a sua família ali bem estabelecida. Um exemplo, as caravelas que vieram com Pedro Álvares Cabral, das 13 caravelas, apenas 4 caravelas voltaram para Portugal. Então, pessoal, isso é muito importante. Nós precisamos relembrar um pouquinho da aula passada que nós falamos do início do Reino de Portugal, o início da dinastia de Borgonha. É também conhecida como a dinastia Afonsina. Querem fazer um comentário sobre isso da aula passada? A gente falou sobre a Batalha de Ourique na aula passada. E a Batalha de Mamed foi no ano de 1128. E no ano de 1128, Afonso Henrique se tornou conde do Condado de Portugal. Mas no ano de 1139, ele se tornou rei, dando início à dinastia Afonsina. Isso. E você tem algum comentário, Davi? Eu tenho. A Batalha de São Amédio, ela aconteceu entre as forças do Conde da Galícia, que era um aliado da mãe de Afonso Henriques, que esse aliado, ele se juntou com a mãe de Afonso Henriques para governar o Condado de Portugal. Mas o povo elegeu Afonso Henriques como seu líder e aconteceu a Batalha de Mamed. Daí, depois, Afonso Henriques ganhou essa batalha e se tornou o Conde de Portugal. E mais tarde, como meu irmão disse, ele se tornou rei de Portugal no ano de 1139, na Batalha de Ourique. Portanto, a dinastia de Borgonha também foi conhecida como dinastia Afonsina. No total de 9 reis da descendência de Afonso Henriques assumiram o trono de Portugal. O último rei foi Fernando I, e esse tem uma curiosidade interessante, porque algo na história já havia ocorrido no passado. Fernando I, ele não possuía filhos homens, e a sua filha Beatriz havia se casado com o rei de Castela, e esse ambicionava o trono também de Portugal. E com a morte de Fernando, a sua esposa, Dona Leonor, assumiu a regência do trono de Portugal. Acontece que Dona Leonor se uniu também com um outro homem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Essa Dona Leonor, que era a esposa de Dom Fernando, ela se uniu a um conde de Castela, que ele era submisso ao rei de Castela. Porque como essa Beatriz, ela era filha do Fernando I, como ela se casou com o rei de Castela, o filho deles iria ser o rei de Portugal e o rei de Castela. Mas o povo de Portugal não queria essa união. Então,
eles elegeram, novamente, por isso que meu pai disse que teve uma semelhança na história. Eles elegeram o líder, que meio que eles não elegeram, porque ele era irmão de Dom Fernando, mas só mudou o nome da dinastia, mas era praticamente a mesma família. Exatamente como o Davi disse, o povo queria manter a supremacia política. Eles não queriam se sujeitar a um outro país. Portanto, os comerciantes, aliados ao povo e também ao comandante que se levantou naquela época, de grande bravura e vivência das virtudes, que foi Nuno Álvares Pereira. Esse Nuno Álvares Pereira, ele tem uma particularidade porque ele chegou a ser canonizado santo da Igreja Católica. Foi canonizado no ano de 2009 pelo Papa Bento XVI. E essa batalha campal aconteceu em Aljubarrota. Foram os portugueses contra os espanhóis. Foi uma batalha desigual. Assim bem como na história, por várias vezes, Portugal esteve em desvantagem numérica. E esta batalha foi conhecida como a maior batalha campal da Idade Média. Quer fazer algum comentário? Eu queria falar que os castelhanos são a mesma coisa que os espanhóis hoje em dia. Só que os espanhóis, os castelhanos, estavam na vantagem com 31 mil homens. E os portugueses estavam com 6.500. Então os castelhanos eram bem mais fortes, mas os portugueses conseguiram vencer essa batalha. E isso prova também como esse Nuno Álvares Pereira, hoje santo, ele era um gênio militar. Porque ele, com apenas 6.500 homens, conseguiu vencer um exército de 31 mil homens. Esse exército de Portugal, ele preparou todo o terreno da batalha, e colocando várias armadilhas pelo terreno. Muito bom. Além do mais, porque ele inovou na tática militar. Portanto, homens que estavam praticamente a pé venceram cavaleiros que estavam ali em muito maior número. E após essa vitória, Dom João, o mestre de Avis, foi proclamado aí o rei de Portugal, iniciando a segunda dinastia do reino de Portugal, que foi a dinastia de Avis. E nessa dinastia ele conseguiu também construir um tempo de paz com os seus vizinhos, abrindo ali a possibilidade para que Portugal pudesse empreender nas grandes navegações. E olha aqui o Miguel, gente. Ele fez esse suco sozinho. A hora que eu cheguei lá na cozinha, ele tinha feito esse suco e tinha guardado tudo. Açúcar, tudo ele guardou. Sério, Guel? Ele que bonzinho! Ele que fez. Posso ir bem alimentar? Você pode falar, sabe o quê? Que a NASA deu um prêmio para a escola de Sagres, porque a NASA usou os estudos da escola de Sagres do Observatório Astronômico para ir até a Lua. Alguns pontos fundamentais foram favoráveis para que Portugal assumisse de fato esse protagonismo nas grandes navegações. Eu quero citar aqui alguns pontos. Tá? O primeiro deles é porque Portugal foi o primeiro estado com um governo centralizado, onde eles puderam unir toda a população, unir o povo para um propósito. E aqui fica uma lição para nós, né? Da importância da união para construir uma sociedade. Isso que Portugal deixa para nós como uma lição fundamental. E não foi à toa que o Brasil permaneceu unido, com dimensões continentais, enquanto todos os outros países da América Latina se dividiram, justamente como herança da unidade do povo português. Portanto, Portugal é o país mais antigo, as fronteiras mais antigas da Europa, que nos dá uma lição de unidade. E essa unidade propiciou o desenvolvimento das grandes navegações. O segundo ponto muito importante
é que Portugal ele tinha uma localização estratégica na Europa. Você analisando aqui no mapa que você pode ver, a Península Ibérica está totalmente cercada de água. E Portugal, aqui, como vocês podem ver, é a janela da Europa. Portanto, a localização geográfica de Portugal também favoreceu que Portugal assumisse esse protagonismo, né, nas grandes navegações. Um outro ponto importante também que Portugal assumiu foi que a partir dessa organização política, Portugal conseguiu construir, através de tratados, acordos de paz. Então nós vemos que outros países como França, nessa época, Inglaterra, que havia concluído ali o processo da Guerra dos 100 Anos, eles estavam em constantes batalhas naquele momento. E Portugal estava unido e estava sendo fortalecido e tinha sim o desejo de expansão do seu território. Porém, ele sabia que a expansão não se daria a partir de uma guerra com os seus vizinhos, mas a expansão viria a partir do maior empreendimento que a humanidade já viu, que foram as grandes navegações. Querem fazer algum comentário sobre isso? Outras causas também para o pioneirismo de Portugal foi que Portugal era um país muito católico, então ele buscava, além de expandir o seu território para buscar recursos para as próximas navegações, eles gostariam e eles queriam e eles conseguiram expandir a fé. Muito bem comentado. E aqui um quarto ponto que eu quero deixar também, muito importante, foi o desenvolvimento e a criação da Escola de Sagres. Aqui entra na história um homem espetacular, o infante Dom Henrique. Ele era filho do rei, porém ele não era o herdeiro direto do trono. Porém ele tinha muita visão e capacidade de liderança. Tanto é que ele conseguiu, na Escola de Sagres, unir as maiores mentes do desenvolvimento científico da época, onde ele unia astrônomos, matemáticos, pilotos, botânicos e todos aqueles que possuíam conhecimentos acadêmicos avançados para aquela época. E a Escola de Sagres, ela tinha uma particularidade, porque ela queria formar grandes navegadores, grandes construtores de navios, e também que eles pudessem entender todo o desenvolvimento e todas as técnicas náuticas possíveis existentes. Aqui nós queremos destacar também, através da Escola de Sagres, foi construído o Observatório Astronômico, que eles puderam ali observar, né, o espaço, observar as estrelas, observar e utilizar dessas referências para fazer a navegação náutica. Também eles faziam um estudo das marés, tanto é que foi muito reconhecido esse estudo, até mesmo a NASA, quando regressou da Lua, eles fizeram uma homenagem reconhecendo que sem o cálculo de Duarte Pacheco Pereira não teria sido possível a viagem do homem até a Lua. Tamanho desenvolvimento tecnológico que foi empreendido naquela época. E grandes navegadores, grandes personalidades da história se formaram na Escola de Sagres. Eu gostaria que vocês citassem algum deles. Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Gil Yanes, Bartolomeu Dias, Duarte Pacheco Pereira. Outro ponto importante que eu preciso destacar é que através da Escola de Sagres, eles construíram um estaleiro e ali eles puderam desenvolver e construir navios, caravelas e embarcações que possibilitaram essas viagens. Um ponto importante para destacarmos dessa segunda aula é o Pinhal do Rei, o Pinhal de Leiria, que foi plantado pelo rei Afonso III em 1248, pois as areias
perto da cidade de Leiria eram trazidas pelo vento até as plantações da cidade, e isso atrapalhava nas colheitas. Então, o rei mandou plantar um pinhal, uma floresta de pinheiros, para proteger a cidade dos ventos. E mais tarde, no ano de 1450, este pinhal foi usado como material. A madeira dos pinheiros foi utilizada como material para a construção dos navios que chegaram até as Índias, o Brasil, Celta e muitos outras ilhas e países. E a goma dos pinheiros, a resina que fica por dentro das árvores, ela também era usada pelos construtores de navios para impermeabilização dos cascos, para torná-los, para não deixar a água entrar dentro dos cascos. E todas essas embarcações construídas por esses mestres eram construídas dentro do rio Tejo, perto do Palácio Real. E não eram usados nenhum desenho técnico para essa construção ser efetuada, porque era preciso manter o segredo das construções dos navios pelos mestres carpinteiros. E eles sabiam exatamente, sem precisar de nenhum desenho, como era a medida, e essa medida era passada de pai para filho para as construções dos navios. E esses mestres carpinteiros, eles tinham alguns ajudantes. Eles tinham os aprendizes, os carpinteiros e os calafeteiros. Esses calafeteiros, eles passavam a resina nos cascos dos navios, que era feito de piche, praticamente a resina, feito com a resina da árvore que era tirado também do pinhal de Leiria. E se você acha que os navios só eram feitos de madeira, você está enganado, porque os ferreiros tinham muitas funções dentro dos navios, pois existiam várias peças dentro do navio feitas de metal, entre eles ferro, aço, cobre, estanho, latão e vários outros metais eram trabalhados pelos ferreiros. E as velas dos navios eram feitas pelos veleiros com linho e também com um material que era como se fosse uma lona hoje em dia. Vocês devem saber como é que é uma lona, não, pai, não usa essa não. E também as velas dos navios eram feitas pelos veleiros com linho e lona. E os cabos e as cordas eram feitas pelos cordoeiros, e essas cordas também eram feitas com um material chamado esparto, que era uma linha fina, e também era feita com o linho, o próprio linho que também era utilizado para fazer as velas dos navios. Que eles detinham uma técnica específica, e essa técnica ela não foi revelada, ela era passada de pai para filhos. Ela era uma técnica artesã que era aqui praticamente hereditária. Aqueles que desenvolviam esse trabalho passavam esse conhecimento para os seus filhos e netos e assim sucessivamente. Portanto, não existem registros de projetos dessas caravelas. É uma curiosidade para destacar para vocês. E no ano de 1415, Portugal tomou Celta. E a partir desse ano, iniciou o trabalho dentro da Escola de Sagres. Após essa tomada, eles partiram para a conquista das ilhas de Cabo Verde, dos Açores e da Madeira. Gostaria de fazer algum comentário? Portugal descobriu vários países e ilhas, mas eu vou citar 7 delas. A primeira foi a tomada de Celta no ano de 1415. A segunda foi em 1434, que foi o Cabo do Bojador. Em 1455, Cabo Verde. Em 1482, a Angola.
1488, o Cabo da Boa Esperança. 1498, as Índias. E 1500, o descobrimento do Brasil, que nós vamos falar disso na próxima aula. Em 1415, o rei Dom João I envia os seus 3 filhos, Duarte, que era o herdeiro direto do trono, Pedro e o infante Dom Henrique. Eles foram enviados em uma expedição com 20 mil homens, 212 navios, para que eles pudessem tomar a cidade de Ceuta, no norte da África. O objetivo dos portugueses era interceptar a rota comercial que vinha da Ásia. Assim, tombando a cidade de Ceuta, eles tomariam também o controle do comércio na região. E é claro, o objetivo de expansão da fé também era um dos propósitos dos portugueses, que queriam avançar nos seus territórios propagando a fé católica. Em 1434, Gil Yanes consegue dobrar o Cabo do Bojador, um feito até então jamais imaginado pelos grandes navegadores, porque lendas eram contadas que mexiam com o imaginário dos navegadores, de monstros e também realidades naturais, como os ventos contrários e também os recifes de corais que eram muito afiados e que dificultavam a navegação naquela região. Em 1460, Diogo Gomes consegue descobrir o Cabo Verde. De acordo com o próprio site nacional de Cabo Verde, essa descoberta aconteceu precisamente no ano de 1460. O arquipélago de Cabo Verde é composto de 10 ilhas, sendo que a principal delas é a ilha de Santiago. Cabo Verde possuía uma posição estratégica nas rotas que ligavam Portugal ao Brasil. Em 1487, com uma frota de 3 navios, Bartolomeu Dias consegue a proeza de dobrar o Cabo da Boa Esperança. O objetivo principal de Bartolomeu Dias era encontrar uma nova rota para as Índias. Em 1487, com uma frota de 3 navios, Bartolomeu Dias tinha a missão de encontrar uma nova rota para as Índias. Até então, não era imaginado que seria possível dobrar o Cabo da Boa Esperança no norte da África. E foi justamente o que aconteceu. Uma tempestade empurrou as embarcações bem abaixo ao norte do continente africano, possibilitando assim que eles conseguissem esse feito de dobrar o Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama comandou 4 embarcações chamadas São Gabriel, São Rafael, São Miguel e Berrio. E essas embarcações continham 170 homens, dentre eles marinheiros, soldados e religiosos. Pela primeira vez na história, os portugueses conseguem descobrir o caminho marítimo até as Índias. E eles chegaram na cidade de Calicut, na Índia. Este feito valoroso foi narrado por Luís Vaz de Camões no poema épico português Os Lusíadas. E todo esse empreendimento das grandes navegações inspiraram diversos autores. Tanto é que nós conhecemos muito bem Luís Vaz de Camões, que escreveu o poema épico Os Lusíadas, que conta essa epopeia de Vasco da Gama e todo o seu trajeto até as Índias. E o outro poeta também que nós conhecemos, Fernando Pessoa, escreveu um poema conhecidíssimo, que é o poema Mar Salgado. Mar Português. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para as atividades da aula 2.
Na primeira atividade, você vai ler e decorar o poema Mar Português de Fernando Pessoa. Na atividade 2, você vai ler e recitar em voz alta esse poema para alguém de sua família. O Mar Português, de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, o mar. Perigo. Eu errei. Deixa eu fazer, por favor. Eu errei. Não tem Eu problema. tinha errado antes. Fala, Deus ao mar, continua. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Na atividade 3, vocês farão um barco de papel reunindo toda a família. Na atividade 4, você vai responder essa pergunta. Quais foram os motivos que levaram Portugal a ser o pioneiro nas grandes navegações? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau! Concluímos aqui a nossa segunda aula. Preparamos um conteúdo especial para você e para sua família. Na próxima aula, nós falaremos sobre o descobrimento do Brasil. Até breve!